Capítulo 428. Burgo Oeste, Rua da Esperança, número 9, a residência do primeiro-ministro. Ageside Nigan estava atrás de uma grande mesa e olhou para o Conde Hall com uma expressão séria. Lord Hall, minha secretária deveria tê-lo informado sobre o que aconteceu. Você é o primeiro nobre em quem pensei neste momento. O importante membro do Partido Conservador, que atualmente era o primeiro-ministro do gabinete, parecia ter envelhecido consideravelmente. Sua figura alta e magra se inclinava para a frente como se não suportasse a má notícia, a ponto de precisar se apoiar na mesa com as duas mãos. Mas seus olhos ainda estavam afiados e sua atitude calma. Conde Hall, que tinha um lindo bigode, suspirou e disse: "Lamento ouvir esta notícia. Isso me chocou muito. Eu estava pensando em visitar Sua Graça em alguns dias para discutir o projeto de lei que nos preocupa muito, mas quem poderia imaginar que ele seria atacado? Tendo perdido a bela aparência de sua juventude devido às linhas profundas de seu sorriso e ao estado gordo de seu corpo, ele primeiro expressou suas condolências, pesar e empatia, depois conteve suas emoções e disse: Sua Graça já está morto. Em comparação com chorar e ficar com raiva, precisamos ser mais cuidadosos e calmos. Somente fazendo isso podemos lidar com as consequências e evitar que este pesado trem a vapor do reino descarrile. Esta é também a razão pela qual vim até você imediatamente. Os outros nobres apenas invocarão seus deuses, tremendo de medo, e expressarão como isso é inaceitável. Eles vão querer que o assassino seja punido severamente e que o mentor seja encontrado. Do ponto de vista deles, até mesmo o duque que estava fortemente protegido poderia ser assassinado. Então, e quanto a eles? O primeiro-ministro Ageside disse com uma voz pesada: é uma reação perfeitamente natural e compreensível, mas não é a reação de que precisamos. Conde Hall assentiu e perguntou: quem é o assassino? Qual foi o motivo? Um diabo que se disfarçou de banqueiro por mais de uma década, um verdadeiro diabo. A propósito, seu banco de Varvate acabou de adquirir o negócio dele, disse Ageside, seu tom inalterado. Patrick Jason? Conde Hall imediatamente se lembrou do nome do homem. Foi ele quem aprovou a aquisição do banco. Sem repreendê-lo, o primeiro-ministro Ageside disse pensativo: ele é um sequência 5, mas de repente vendeu seu negócio, abandonando uma identidade que usava por mais de uma década e assumiu um risco extremo para assassinar meu irmão. A partir disso, podemos fazer um palpite convincente de que ele foi instigado por uma pessoa ou alguma facção. Infelizmente, ele foi morto durante a fuga. Até mesmo seu corpo espiritual foi levado embora. De acordo com relatos dos Falcões Noturnos, foi feito pelo herói bandido Imperador das Trevas. Envolve uma organização extremamente secreta e não conseguimos descobrir nada sobre isso em um curto período de tempo? Conde Hall perguntou. Sim, aquele assim chamado herói bandido não deixou rastros. Podemos começar apenas com as pessoas que entraram em contato com Jason nos últimos meses. Isso levará muito tempo e pode não haver nenhum resultado. Ageside deu uma resposta afirmativa. Conde Hall deu 2 passos à frente e perguntou: qual é a atitude de Sua Majestade em relação a isso? Tristeza, mas sem pensamentos específicos, respondeu Ageside. Conde Hall franziu a testa e disse depois de pensar um pouco: nesse caso, o importante não é quem é o mentor por trás das cenas, mas qual objetivo eles desejam alcançar com esse assunto. Se eles querem guerra, ou reiniciar o conflito nas colônias, então precisamos dizer às massas que quem está instigando Patrick Jason é o Império Fezak, e nós fabricaríamos um processo detalhado e forneceríamos evidências aparentemente convincentes. Nos últimos séculos, esse nosso vizinho do norte sempre desempenhou um papel semelhante, e acho que todos já estão acostumados.
Acho que não há dúvida de que é muito, muito, muito normal que os bárbaros façam esse tipo de coisa. E as massas terão medo deles. O primeiro-ministro Ageside curvou os cantos dos lábios, sem intenção de sorrir, mas estamos fazendo uma série de mudanças que levarão pelo menos metade do próximo ano para nos estabilizarmos antes de termos a capacidade de travar uma guerra. Conde Hall murmurou para si mesmo. Então vamos encontrar um alvo que todos achem aceitável. O herói bandido Imperador das Trevas é muito misterioso e igualmente para a organização secreta por trás dele. Se for tornado público assim, definitivamente causaria pânico extremo. As pessoas sempre têm medo do desconhecido. Sim, e a Ordem Aurora? Eles assassinaram aquele pervertido de Intis há alguns meses. Não surpreenderia ninguém se eles fizessem qualquer outra coisa. A reputação deles já é ruim o suficiente. A situação deles já foi repetida inúmeras vezes pelos jornais, a ponto de se tornar um elemento de terror ou antagonista clássico em muitos romances. Além disso, reduzirá efetivamente as suspeitas que os outros têm sobre nós. Sempre haverá pessoas que acreditam que o assassinato anterior foi nossa missão à Ordem Aurora. Além disso, enquanto lutamos contra a organização terrorista ilegal, vamos limpar Becklund. Há muitas pessoas perigosas escondidas aqui, Ageside respondeu laconicamente de acordo. A Ordem Aurora não é um alvo ruim. Vamos primeiro usá-los como alvo. Quando chegar o próximo ano e estivermos prontos, publicaremos os resultados da investigação, acusando que quem instigou a Ordem Aurora foi o Império Fezak. Acredito que ninguém se importará em defender uma organização terrorista e os bárbaros do norte. Conde Hall ficou surpreso por um momento antes de dizer: isso vai um passo além do que eu pensava. Sem dizer mais nada, Ageside se levantou e disse: vou me encontrar com Sua Majestade agora. Dito isso, ele olhou para Conde Hall. Você tem que ter cuidado com a sua segurança também. Ainda não descobrimos os motivos das pessoas que assassinaram meu irmão. Hanf, a Igreja do Senhor das Tempestades já concordou em substituir o arcebispo da Diocese de Becklund. Snake sempre se atrasa em momentos cruciais. Os crentes da Tempestade são sempre irritáveis, irascíveis, teimosos, presunçosos e facilmente manipulados pelos outros. Não tenha preconceito. Por exemplo, Leume é muito inteligente. Conde Hall soltou uma risada baixa e então bateu no peito 4 vezes. Obrigado, a deusa vai me proteger. Reticências. A Ordem Eremita do Crepúsculo parece muito imponente. Voltando ao mundo real, Klein se levantou e apertou o botão mecânico do banheiro. Ele saiu do banheiro em meio ao som de água corrente e pensou na informação que acabara de receber da canalização espiritual. Ele suspeitava que a Ordem Eremita do Crepúsculo era a antiga organização com a segunda ardósia da blasfêmia a qual o Imperador Roselli havia se juntado. Escolher alguém para assassinar Duke Negan por causa de um chamado processo histórico soa um pouco absurdo, mas também parece fazer sentido. O objetivo deles é reviver ou despertar o Criador original. Isso é semelhante à crença da Cidade de Prata. Jovem Sol e companhia nunca acreditaram que o Criador estivesse morto. Eles só podem aceitar que ele abandonou aquele pedaço de terra e estão tentando obter uma resposta dele. Klein andava de um lado para o outro, deixando seus pensamentos vagarem. Depois de um tempo desconhecido, ele de repente ouviu batidas na porta. Não era um atendente ou empregada do clube Kelag, mas Carson, de óculos, um dos membros da mente coletiva da maquinaria que Klein já vira antes. Como entrou? Klein perguntou deliberadamente. Quando Carson viu que ele realmente estava na sala, relaxou um pouco. Vendo que não havia ninguém por perto, sorriu. Como um Beyonder, muitas vezes temos todos os tipos de métodos.
Ele recebeu notícias do diácono e câncer, sabendo da morte do apóstolo do desejo, e veio confirmar minha situação. Quanto ao meu desempenho, é bastante bem-sucedido. Minha ilusão de uma pessoa viva não foi exposta, e consegui tirar a areia dos olhos de todos. O coração de Klein se agitou e disse: sua expressão me diz que há boas notícias? Sim, Patrick Jason Beria foi morto. Você está seguro e não precisa mais ser protegido por nós, Carson disse honestamente. Tal resposta fez Klein sentir a poção dentro de seu corpo aparentemente acelerar sua digestão. Surpreso e encantado, ele perguntou: tem certeza? Sim, Carson deu uma resposta afirmativa. Isso é ótimo, Klein disse alegremente. Carson olhou para ele e o elogiou de todo o coração. Seus instintos de detetive e pensamento lógico nos ajudaram muito. O diácono escreveu que, depois que esse assunto terminar, uma recompensa será dada a você em segredo. Provavelmente cerca de 1000 libras. 1000 libras. Nada mal, muito generoso. No entanto, mesmo que as notas na mala de Jason fossem de 5 ou 1 libra, e mesmo que suas joias não fossem muito caras, ainda assim deveriam somar cerca de 50.000 libras, certo? A Madame Mary do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica provavelmente vale tanto se contarmos suas ações na companhia Coin. Sim, o cúmplice de Jason em atrair o feiticeiro de Deus para longe provavelmente havia levado parte do dinheiro. O valor restante é provavelmente cerca de 20 a 30.000 libras, mas ainda não é nada que 1000 libras possam se comparar. Que pena, não consigo pensar assim. Talvez o cúmplice de Jason tenha levado toda a riqueza antes do tempo. Klein sentiu uma onda de decepção e alegria. E a recompensa da mente coletiva da maquinaria foi ainda mais uma prova do sucesso de seu desempenho durante este período de tempo. Isso o fez sentir como se estivesse a apenas um passo de digerir completamente a poção. Isso é algo que eu deveria fazer. Afinal, a pessoa ameaçada sou eu, Klein sorriu. Ele não estava preocupado com a retaliação do cúmplice de Jason, porque a vingança era apenas um estratagema. Mais importante, ele seria um sequência 6 até então. Carson cutucou os óculos e disse, pensativo, Sherlock, você também acredita em Deus. Esperamos estabelecer um bom relacionamento com você. No futuro, você pode nos informar sobre tudo o que encontrar e coletar. Estes são eles me transformando em um informante da mente coletiva da maquinaria. Eu tenho outro canal para reembolso. Klein desenhou um emblema sagrado de forma triangular em seu peito. Sem problemas. Reticências. Não sendo mais protegido pela mente coletiva da maquinaria, Klein ficou no Clube Kelag até o jantar, então lentamente pegou uma carruagem de volta para casa. Ele abriu a caixa de correio por hábito e viu uma nova carta sem selo postal. A carta era do detetive Isengard Stanton, que a deixou após uma visita à tarde, e escreveu, ouvidamente coletiva da maquinaria sobre a sugestão que você ofereceu. Sua nitidez e cautela são realmente surpreendentes. Se você ainda não fosse um Beyonder, eu até acreditaria que ser um leitor é o caminho que melhor combina com você. Você realmente é o melhor jovem em dedução que eu já conheci. Reticências. Klein estava na sala, lendo a carta de Isengard à luz do lampião a gás. Desta vez, não havia nada de novo na performance. Foi feita passo a passo e conformada com as apresentações anteriores. Nem teve muito efeito, mas havia bastante gente na plateia, e todos estavam ao meu lado, o que me permitiu obter uma reação diretamente. Klein segurou a carta enquanto refletia sobre o assunto. Ele semicerrou os olhos e sentiu algo dentro de seu corpo se desintegrando e se dissipando rapidamente. Numerosas estrelas ilusórias ao seu redor pareciam aparecer,
E ele só podia sentir uma atração muito fraca das estrelas resplandecentes. No último mês de 1349, sua poção do mágico foi finalmente digerida. Ponto.